Bom dia a todos. Eu agradeço a presença de todos, mas gostaria de iniciar as palavras aqui saudando algumas pessoas que realmente não estão aqui presencialmente, mas que têm sido da maior importância para a gente chegar a esse momento. Primeiro, logicamente, é o nosso governador Camilo Santana, a nossa liderança maior no estado do Ceará, que desde o primeiro momento apoiou o projeto, entendeu a importância desse projeto para o desenvolvimento do estado do Ceará e não mediu esforços realmente de integrar toda a sua equipe, todas as secretarias de Estado que tivessem algum tipo de aderência com esse projeto, e são quase todas, uma vez que esse projeto é um projeto realmente bastante complexo, e nos tem apoiado desde o primeiro momento. A outra pessoa é o presidente Ricardo Cavalcante, que também teve a mesma percepção e, realmente, como representante maior do setor produtivo e industrial, teve a mesma postura também de conversar com as empresas, conversar com o setor público, para que isso pudesse ser viabilizado. Viabilizado vai ser de alguma forma, mas que fosse da maneira mais rápida possível. E a outra pessoa também é o secretário Maia Júnior, uma pessoa com quem eu tenho a honra, né, de estar nesse momento tão auspicioso, na equipe dele, nesse momento tão auspicioso, uma pessoa com quem eu tenho um relacionamento de muito tempo e que já tinha uma grande admiração, porque é uma pessoa que... A história do Maia, a história dele está tão entrelaçada com o desenvolvimento do estado do Ceará que... tudo que a gente está vivendo hoje, de uma certa forma, muito se deve à participação que ele teve no passado e, obviamente, às políticas de continuidade que o Estado do Ceará tem assumido, independente de quem ocupe o cargo de liderança maior do Estado. Então, acho assim, essas três pessoas são fundamentais para a gente chegar a esse momento. E, obviamente, por fim, sem diminuir a participação, que eu acho que é uma participação fantástica, doutor Jurandir Picança, eu digo que ele é nosso, vamos dizer assim, é a nossa guia. Ele, desde que o primeiro momento, também foi um grande estimulador, como foi no passado em relação às energias renováveis. Então, acho assim, muito importante fazer essa pontuação, porque se nós estamos hoje aqui, se o Ceará hoje entrou no mapa do hidrogênio verde, a contribuição dessas pessoas tem sido da maior importância. E também não podemos deixar de mencionar a participação da academia, o Cândido Albuquerque, reitor da UFC também, outra pessoa muito importante nesse processo, porque assim, você não pode pensar em desenvolvimento econômico sem ter, vamos dizer, liderança e sem ter, como disse o Constantino, alinhamento. Então, é importante, e eu acho que o mercado tem enxergado essas condições especiais do Ceará. As pessoas, às vezes, me perguntam, né? O que o Ceará está fazendo? Né? Por que o Ceará? O Ceará está dando o quê? Né? Sempre a pergunta, muitas vezes, é nesse sentido. Na realidade, além da liderança, como eu citei, e é muito importante, o Ceará tem feito o dever de casa, né? Não só no que diz respeito à história do hidrogênio verde, mas, de uma maneira geral, com várias políticas de sucesso em várias áreas. Eu não sei aqui se eu estou aqui com problema, porque está entrando a Netflix. Bom, eu espero que em breve a gente esteja participando de um filme na Netflix sobre o hidrogênio verde. Ainda bem que o pessoal está vendo, a gente está vendo. A gente está passando aqui, né? Eles não estão vendo. Bom, mas então, enquanto a falha técnica aqui é corrigida, eu vou continuar aqui falando um pouco, quer dizer, já foi citado aqui, eu, na realidade, minha origem
setor privado, industrial, totalmente. Essa casa aqui é uma segunda casa para mim, tem sido nos últimos, eu acho que, sei lá, 30 anos, até mais, porque, na realidade, meu pai também era empresário industrial e participou de todas as atividades, né, desde a década de 50, uma época assim, vamos dizer assim, de empreendedores ecléticos, porque se hoje a gente tem profissionais em várias áreas no estado do Ceará, aquela época, na década de 50, o começo, de uma certa forma, da industrialização do Ceará, os empreendedores tinham que fazer de tudo, né? Tinham que entender de mecânica, de contabilidade, de direito. Não havia ainda esse ambiente que hoje nós temos no Ceará, que nós podemos contar com profissionais de várias áreas. Então, assim, a FIEC, eu estou como secretária executiva da indústria, mas, na realidade, eu sou mesmo empresária e talvez vamos dizer assim, esse conhecimento, essa experiência como empresário tenha ajudado um pouco entender o momento e entender a necessidade de rapidez nas respostas. O doutor Jurandir era muito preocupado com essa questão. Nós precisamos fazer acontecer, precisamos ser rápidos e obviamente, quem chega primeiro, né, bebe água limpa. Continuamos com o problema aqui da... Na realidade, eu estou querendo saber da apresentação, se está tendo algum problema. Já está? Bom, então, por que o Ceará? Né? Voltando ao tema, por que o Ceará? Próximo, por favor. Eu acho, como foi dito aqui, tem várias pessoas que não são do estado do Ceará que estão nos assistindo. Então, só contextualizar o Ceará, a demografia do Ceará, que muitas vezes, no contexto do Brasil, né, é um estado pequeno, é um estado pobre, é um estado que tem tido problemas estruturais de desenvolvimento econômico, com a questão principalmente com a questão da escassez hídrica, e que está vivendo um momento assim, absolutamente auspicioso. Às vezes eu digo assim, eu nunca esperava, se eu voltar 4 anos atrás, eu não esperava estar nessa posição que eu estou hoje e nem viver nesse momento tão auspicioso. Mas, enfim, para mim tem sido um privilégio essa oportunidade e poder participar dessa transformação que a economia do Ceará pode sofrer, né? Pode acontecer para a economia do estado do Ceará. Então, o Ceará é um estado pequeno, como eu estava dizendo, mas, se a gente for comparar com a população de alguns países, o Ceará é até mais populoso do que muitos países que são considerados países desenvolvidos e com desenvolvimento até tecnológico, como, no caso, inclusive, um estado pequeno em população que vive num ambiente bem conflituoso. Israel tem hoje uma posição de destaque de inovação e tecnologia. E o estado do Ceará representa apenas 4% da população. Desde quando a gente assumiu a secretaria, um dos desafios que foi colocado claramente do Ceará, pelo secretário Maia, é que a gente tinha que trabalhar para aumentar o PIB do Ceará e a massa salarial, que ainda é muito baixa, uma vez que o PIB per capita do Brasil, do Ceará, não corresponde aos 4%, é metade do PIB da média nacional. Não está. Tem que passar. Eu passei demais? Sim, é porque eu não sei se eu passei demais. Assim, então, estava falando justamente da governança, porque eu estava olhando aqui a tela de baixo, mas então vai passar só na tela de cima, correto? Então, eu já tinha mencionado, né, da importância, aí, inclusive, do papel do governador na governança desse projeto. O Ceará tem se destacado... Acho que está com problema. Sim, mas já voltou essa mesma... Pronto. Então, acho que agora vai. Desculpe aí a falha técnica. O Ceará tem crescido, tem tido um crescimento
contínuo, inclusive com uma taxa de crescimento maior do que o Brasil nos últimos anos, né? É um crescimento devido justamente ao que eu falei anteriormente, às políticas de continuidade que nós temos tido. O Ceará tem destaque na educação, o Ceará tem destaque nas políticas de recursos hídricos, de energia, sendo o pioneiro na implantação de energia renovável, e esse momento está acontecendo hoje exatamente porque alguém plantou lá atrás, né? Às vezes, no Brasil, a gente tem uma visão muito imediatista, algumas pessoas pensam que esse projeto do hidrogênio verde amanhã vai começar a produzir, enfim, todo mundo vai enriquecer. Na realidade, não é bem assim, né? A gente sabe que são muitos desafios que a gente tem que vencer. Os empreendimentos vão vir, e vocês estão vendo, já foi mencionado aqui, hoje nós temos 12 memorandos de entendimento na área do hidrogênio verde, tem mais 4 memorandos aí já em fase de negociação, mas os empreendedores, os investidores, virão para o lugar que oferecer as melhores condições, inclusive de custo, porque, inicialmente, o hidrogênio verde vai ser mais caro do que os demais. Mas a tendência, como aconteceu nas energias renováveis, é que, ao longo do tempo, essa diferença acabe, quer dizer, o custo comece a cair, né? Porque as tecnologias se desenvolvem e a escala também, que é outra coisa que é muito importante para que isso se viabilize, a escala. Então, nós temos aí também outra política, né? O equilíbrio das contas públicas. O Ceará é o estado que mais investe, é o maior investidor público, né, comparativamente à sua receita líquida. Então, isso aí, você imaginar, né, os que estão daqui e os que conhecem o Ceará e a nossa vulnerabilidade, imaginar que o Ceará tem feito isso, realmente isso é resultado de muito esforço que foi feito no passado. Eu estou falando isso, estou pontuando isso, porque é muito importante o papel da liderança e o papel do ambiente de negócio no Estado, que é outra coisa que a gente tem trabalhado muito. Os investidores, e tem muitos investidores aqui, têm que sentir que aqueles têm um bom ambiente, em que as pessoas estão engajadas em fazer as coisas acontecer. E, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos reforçado muito e contamos muito com a parceria do Complexo do PECEM, que sempre também acolhe, a Duna, diretora comercial, sempre tem acolhido os investidores da melhor maneira possível, de forma que o feedback que a gente tem sempre são os melhores, todos ficam muito entusiasmados. Ontem nós tivemos com uma grande empresa que também está com um projeto avançado aqui no Ceará, tivemos lá no Porto, e a resposta sempre, o feedback sempre é muito bom, eles ficam encantados com a organização do Porto, viu, Duna? Ontem você não participou, mas foi dito isso, que já conhece muitos portos, mas nunca viram um porto tão limpo, viu? Então, quer dizer, são várias coisas, são várias confluências. Eu acho que os astros, para quem acredita, estão conspirando a favor. Importante também o fato do Ceará ser um dos estados, né, muito bem ranqueado. Aliás, é o primeiro lugar, está o primeiro lugar no índice de transparência. Eu acho que isso aí, o governo Camilo tem procurado manter essa transparência durante todo o período em que a gente teve com essa questão aí da Covid, sempre procurando demonstrar os números, e isso gera confiança. Os investimentos são gigantescos e ninguém vai colocar dinheiro num lugar que não possa dar a garantia. Não é só a garantia de que vão conseguir os licenciamentos rápido, mas também que o governo mantenha uma governança e que cumpre o contrato. O Ceará também tem uma tradição aí de cumprir todos os contratos que tem firmado, às vezes com bastante sacrifício, algumas negociações do passado, mas sempre tem sido honrado os contratos que tem feito. Outro aspecto super positivo, né, que isso aí é uma coisa que, como eu falei, o doutor Jurandir aí é um dos pioneiros, trabalhou junto com o secretário Maia, com o secretário Adão Linhares, anos atrás, para viabilizar. Não foi fácil, os relatos que eles sempre falam, o secretário Maia, a dificuldade também, porque era mais caro, a energia eólica era mais caro, mas, com criatividade, conseguiu-se uma modelagem para viabilizar as primeiras compras de energia renovável. Não é isso, doutor Jurandir?
E o doutor Jurandir, na época, era o presidente da Enel, da antiga Coelce. Bom, a nossa matriz energética hoje ainda, quer dizer, na realidade, ela já o Ceará passou de consumidor para exportador de energia, e hoje nós temos, a nossa matriz energética ainda tem muito termoelétrica, a Eneva está aqui, e é uma dos investidores aqui no estado do Ceará, e, com certeza, também vai migrar, também está na onda dessa transformação energética, e, em breve, nós vamos também ter a transformação, a transformação energética da termoelétrica. Além nosso potencial, que isso aí é algo que realmente encanta os investidores, saber que nós temos um potencial tão grande, o doutor Jurandir vai falar mais sobre isso, mas, principalmente, a organização, porque o Ceará lançou em 2019, foi pioneiro também no Brasil, um Atlas eólico, um Atlas eólico e solar, né, que traz informações, o mapeamento de todo o potencial energético do nosso estado. Além das energias renováveis, hoje nós temos, isso aí são as empresas que estão com pedido de licenciamento para as eólicas offshore, que é outra grande aposta. Às vezes também questionam, mas a eólica offshore ainda é mais cara. Sim, do mesmo jeito que a eólica onshore foi mais cara no passado. Mas, para o projeto do hidrogênio verde, e é bom lembrar que o hidrogênio verde vai se viabilizar com energia nova, né? Não é com a energia que já existe hoje. Então, não há preocupação de que a energia existente, que está em produção hoje, vai ser desviada para os projetos de hidrogênio verde. Na realidade, nós contamos com as energias novas e com um grande volume de projetos já com pedido de licença existente. Isso aí é a última posição que nós temos das empresas que estão com pedido de instalação. E o ministro também já se comprometeu com o apoio, quer dizer, com uma cobrança também que a FIEC vem fazendo, de, até o final do ano, já ter uma regulamentação para, no caso das energias offshore. Além das energias, nós temos, né, como já foi dito, o Ceará, a localização geográfica, perto, é o ponto no Brasil mais perto da América do Norte, Europa, África, e que tem, obviamente, além de ter a localização, tem um porto, porque outras regiões do Nordeste têm energia renovável abundante e barata, tem a localização próxima aos mercados consumidores, mas nós temos, além disso, nós temos o porto e, além do porto, um porto moderno, um porto eficiente, um porto bem gerido, que hoje conta com a participação do Porto de Roterdã. Isso aí é muito importante, Duna também vai falar sobre isso aí, porque o Roterdã não é só, quer dizer, não é só vamos dizer, um parceiro, não é só um acionista. Ele tem se envolvido e tem ajudado muito para que a gente possa viabilizar, uma vez que o Porto de Roterdã também está se organizando para ser um hub de entrada do hidrogênio verde na Europa. Tem uma governança, nós tivemos agora recentemente lá, e é impressionante ver como é que aquele porto, assim, todo mundo falava, mas assim, você está lá presente, você vê, são 40 quilômetros, né, de cais. A minha preocupação quando eu saí de lá é porque eu tenho uma casa na Taíba, se continuar nesse crescimento, eu acho que a casa vai virar... Nós vamos perder a nossa casa de praia. Bom, então, a Duna vai falar mais sobre isso, mas isso aqui também é um diferencial que o Estado do Ceará tem. O hub aéreo, né, desde que tivemos uma interrupção aí dos voos internacionais, que já estão voltando por conta da pandemia, mas isso é um outro diferencial que o Ceará, outra vantagem que o Ceará oferece. Ser um estado conectado, Fortaleza ser a segunda cidade mais conectada do mundo, chegando aqui 16 cabos de fibra ótica, e isso aí também é outra vantagem. Inclusive, alguns investidores do hidrogênio verde também já estão perguntando sobre essa possibilidade, essa oportunidade. Por que Fortaleza, né? No caso, é muito voltado para
a nossa localização geográfica. Eu vou me estender só um pouquinho, peço permissão aqui, porque, como eu tive um problema técnico no começo, né, então começou um pouquinho atrasado. A segurança hídrica, também uma política de continuidade, isso aqui é uma coisa muito importante, porque, para quem mora aqui, sabe que nós sempre vamos viver com a questão de escassez e irregularidade de chuvas. Então, pensar como a discussão desses projetos, o Estado está planejando aí, inclusive, fazer os investimentos que o Estado fará, pessoal, só isso é importante dizer, né? O Estado não é investidor direto em nenhum desses projetos, que isso aí algumas pessoas, às vezes, de onde é que o Estado arrumou tanto dinheiro? O investimento é privado, o Estado vai investir na infraestrutura que for necessária, inclusive uma delas, um dos investimentos que está se avaliando é justamente levar água de reuso, não só da água lá do próprio complexo, mas também da água de Fortaleza, para ser utilizado nessas plantas que vão precisar de muita água. Muito embora muitos dos projetos analisem eles mesmos a construção de dessalinizadoras para o projeto, ou então, como uma oportunidade de negócio que pode ser apresentada, é alguém que tem interesse em investir numa dessalinizadora para fornecer água para as empresas que estão no complexo. Outra grande diferencial do Estado do Ceará é a formação do capital humano. Isso aí realmente é uma preocupação grande, e o Estado tem focado na formação das pessoas, e nós, como desenvolvimento econômico, a nossa preocupação é ligar as pessoas que são bem formadas com o desenvolvimento econômico, porque o que nós queremos é reter os talentos. Nós precisamos não só trazer de volta muitos talentos cearenses, tem cearense espalhado no mundo inteiro. Cearense é realmente um povo inteligente. Muita gente tem muito sucesso lá fora, e a gente precisa trazer algumas pessoas de volta e reter os talentos que são formados aqui. Mas não adianta você investir muito em educação e não ter alternativa, porque se a pessoa é bem formada, ele vai procurar as melhores oportunidades. E o que nós estamos trabalhando é que para essas oportunidades sejam aqui no Ceará. Além disso, isso aí só os números, né, da avaliação do ensino básico no estado do Ceará. Além disso, nós temos também uma política segura de incentivos fiscais. Temos um programa direcionado para a energia renovável, isso aí tem sido realmente muito utilizado pelas empresas, inclusive as empresas que já atuam no estado do Ceará. Um parque de energia renovável que se instale aqui, ele pode solicitar um incentivo, no caso, como a energia é paga pelo consumidor, não é pelo produtor, mas ele pode ter um incentivo de diferimento quando ele importar os equipamentos para utilizar no parque. Quase todos que se instalam aqui nos buscam para ter esse incentivo. Além do que as manufaturas, nós temos aqui hoje 2 grandes manufaturas, Vestas e Aéreas, do setor de eólica, ambas são incentivadas pelo governo do Estado. E o incentivo, assim, hoje não tem, é uma coisa automática. Teve o direito, está na lei, está no regulamento, não tem que falar com o Cicrano, com o Beltrano, pedir, não existe isso. Tudo é feito da maneira mais transparente possível. Qualquer empresa, qualquer investidor, independente do porte, isso é importante que seja divulgado, porque muitas vezes as pessoas acham que precisam falar com o Cicrano, com o Beltrano. Não tem isso. Nós estamos lá exatamente para agilizar e fornecer as informações. Claro que o projeto, cada empresa que vai fazer, o Estado não interfere. Nós queremos um Estado que pensa desenvolvimento econômico com liberdade para o investidor. O nosso papel é de facilitação. E hoje nós temos aí uma agência de fomento que foi reformulada, com novas propostas, inclusive a Secretaria de Desenvolvimento Econômico faz a política, trabalha a atração dos investimentos, e a operacionalização dos incentivos é feito pela ADES, inclusive a articulação com agentes financiadores. O Banco do Nordeste é muito utilizado para essa finalidade. E aí os incentivos, para os que nos ouvem, que não são aqui do estado do Ceará,
também é um diferencial, quer dizer, no caso do incentivo regional da Sudene, qualquer estado da região Nordeste, Norte de Minas e Norte do Espírito Santo podem se submeter a esse incentivo. E nos benefícios estaduais, nós temos todos esses programas que visam atender a área industrial. O PIA é o que estaria em foco aqui, que é direcionado para a cadeia de energia renovável. E existe já uma articulação, inclusive o prefeito de Caucaia já anunciou que qualquer empresa do setor de hidrogênio verde, ele automaticamente concederá a redução do ISS para 2%, que é o mínimo que é permitido por lei. E, por fim, com todos esses diferenciais, né, nós chegamos aí no hidrogênio verde. E, com essa finalidade, o governo do Estado do Ceará, com a participação de várias secretarias, como eu disse no começo, que têm aderência ao projeto, foi assinado um memorando de entendimento entre o governo do Estado, a FIEC, a universidade e o complexo do PECEM. Esse memorando foi assinado no dia 19 de fevereiro deste ano e foi constituído um grupo de trabalho cujo o objetivo, talvez Fernando vai falar sobre isso, porque a universidade vai ser contratada pela FIEC e pelo complexo para elaborar as políticas públicas no âmbito do Estado do Ceará e também a constituição do hub na área do complexo do PECEM. Então, era isso aí, rapidamente, antes que aqui alguém puxe minhas orelhas, porque eu estou me alongando, mas, assim, além do problema técnico, realmente eu me sinto absolutamente contente de poder estar aqui nesse momento e poder trabalhar para viabilizar essa transformação na economia do Ceará. Muito obrigada a todos, e os próximos palestrantes vão dar continuidade aqui às nossas vantagens e o que também cada um desses entes desse grupo de trabalho tem feito para viabilizar e dar agilidade a esse projeto. Muito obrigada.